que é a cura da lepra de Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Quem achou, pode ler para nós? Disse ele à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Amém. Aqui é magnífico a postura dessa garotinha. Percebam que o texto bíblico fala que é uma menina, uma criança. Mas a mensagem do profeta tinha chegado àquela criança. E agora, olha que coisa fantástica, irmãos. Ela era uma criança capturada, levada como prisioneira pelo império, pelo reino da Síria, no caso. Estava agora trabalhando na casa do comandante Naamã, que era o general, e ela não vê com rancor. Quando ela vê que o general que a levou para lá está com lepra, o que ela podia fazer? Ela podia fazer o seguinte: ele está com lepra, bem feito, que morra com a lepra. Mas foi isso que ela fez? Não. O que nós entendemos aqui nesse gesto de fé dessa garotinha? Nós entendemos pelo menos algumas coisas. Uma primeira coisa, ela era uma criança, mas ela era convertida de verdade. Por que ela era convertida de verdade? Porque ela prega a palavra de Deus àquele que precisa, mesmo sendo o seu feitor, aquele que capturou ela. Ele fala para a esposa de Naamã. E ela não somente fala, mas ela dá até o endereço. Percebam que ela diz: se o meu senhor procurasse o profeta que está lá em Samaria. Lembra o reino dividido? Ela sabia do endereço, que ele era alguém importante da tribo do norte, tinha um endereço, que ele era valorizado e que ela possivelmente era uma das discípulas, mesmo como criança. Ela não vê Naamã, nem a sua senhora, nem o reino da Síria como seus opositores, mas ela vê eles como parte daqueles que precisam também da graça de Deus. E ela deixa uma porta aberta. Em outras palavras, o milagre vai acontecer na vida de Naamã. Deus vai usar o profeta, Deus vai registrar essa história usando um dia o próprio profeta Jeremias. O rei de Israel foi sacudido, foi abalado por causa da ousadia e da fé de uma menina. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Amém. Isso é fantástico. Amém, aleluia. Olha só, uma criança piedosa. Se uma criança piedosa pode fazer isso, o que Deus não fará aqui com um grupo de seminaristas, de obreiros, de pessoas disponíveis? Amém, meus irmãos? Amém. Que seja assim conosco, em nome de Jesus, e que seja assim com a nossa igreja, que possamos ser boca de Deus, pessoas que entendem os propósitos de Deus e que não vivem, eu diria, de forma míope ou vesga, ou quem sabe olhando só para o próprio umbigo. Porque se essa criança aqui fosse uma criança, eu diria, que não entendesse de Deus, desse Deus soberano que permite com que coisas estranhas acontecessem na nossa vida, ela não seria o veículo de bênção para Naamã, para o rei da Síria, para muitos soldados da Síria e para a própria nação de Israel. Mas não, como eu disse, eu ouso e afirmo, ela foi uma servinha fiel, ousada, que foi boca de Deus. E aí fica uma pergunta: qual era o nome dela? O texto não registra. Não. Mas esse milagre acontece por causa dela. Podem ver que logo na sequência, Naamã vai até o rei da Síria, comunica a fala, e aqui a gente está estudando e vamos continuar aprendendo sobre a importância dos profetas. Lembram nas aulas passadas o profetismo, os profetas? Eles eram boca de Deus aonde? Na nação de Israel, tanto na tribo do norte, quanto na tribo do sul, quanto também nas outras nações. Lembram que
naquele episódio que depois que Deus manda Elias para o Monte Horebe, e depois ele vai para Damasco, Deus também logo na sequência diz para ele, olha, unja o rei de Israel, unja o rei da Síria e unja Eliseu como teu sucessor. O profeta, ele tinha essa atuação inclusive política, ele atuava em toda a nação de Israel, e não só na nação de Israel, mas nas nações vizinhas. E hoje a gente vai estar fazendo um passeio aqui, trabalhando sobre alguns profetas que inclusive foram em outras nações, como por exemplo, a nação assíria, no caso o profeta Jonas. Então, meus irmãos, a atitude dos profetas era ser boca de Deus na nação de Deus, mas também ser boca de Deus nas outras nações, até mesmo de forma política. É claro que aqui eles eram uma intervenção até na política, na economia do país. No entanto, percebam, eles não tomavam proveito da política ou da economia. Eles continuavam sendo fiéis a Deus.